Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. E aí, você acha que a gasolina no Brasil é cara? Antes de responder essa pergunta, é necessário entender algumas coisas. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de petróleo do mundo. E teoricamente, desde 2006, somos autossuficientes. Mas a verdade é que a própria Petrobras reconhece que o país nunca foi autossuficiente se considerarmos apenas a produção de derivados em comparação ao consumo desses produtos. E isso se deve basicamente porque existem dois tipos de petróleo. Os chamados leves, dos quais é mais fácil extrair gasolina e outros derivados nobres, e os pesados ou mais densos, bons para fazer asfalto e combustível de máquinas. E adivinhem qual desses dois grupos a nossa produção se encaixa? Pois é, o pesado, que é muito mais caro para ser transformado em gasolina. E é justamente por esse motivo que boa parte do que produzimos é exportado. Em compensação, temos que importar grande quantidade de petróleo leve de outros países. Então, seguindo esse raciocínio, o preço da gasolina vendida no Brasil deveria acompanhar o preço do barril do petróleo vendido no mercado internacional, correto? Apesar do preço do barril do petróleo ter aumentado cerca de 140% desde 2009, a gasolina no Brasil só aumentou 18%. Mesmo comparando-se o preço da nossa gasolina em relação a outros países, ela ainda pode ser considerada barata. E olha que pagamos impostos pra caralho! Enquanto 1 litro de gasolina custa cerca de R$3 no Brasil, em boa parte dos países europeus custa quase R$5. E olha que a carga tributária na Europa é muito maior que a brasileira. Mesmo comparando esses preços com os nossos vizinhos da América do Sul, a nossa gasolina ainda chega a ser mais barata. Com exceção, óbvio, da Venezuela, que é o país que possui relativamente a gasolina mais barata do mundo. Em compensação, o governo venezuelano fudeu tanto a economia do país que agora eles não têm nem papel higiênico para limpar a bunda. Se compararmos com países de verdade, apenas os Estados Unidos e Canadá possuem gasolina mais barata que a brasileira. E isso se deve basicamente porque a carga tributária e a margem de lucro deles são baixíssimas. E óbvio, sem contar também com o grande poder de persuasão que eles possuem. E lembrando que a gasolina norte-americana possui apenas 10% de etanol, enquanto a brasileira é batizada com cerca de 25%. O que faz com que a qualidade da nossa gasolina seja bem meia boca. Mas não é apenas por causa dessa grande quantidade de álcool adicionado que podemos explicar os preços da gasolina no Brasil. A gasolina brasileira tem sido mantida artificialmente barata desde 2011, quando o governo começou a utilizar o preço do combustível para controlar a inflação. Assim, eles conseguem mascarar toda a sua incompetência, maquiagem de números e erros na administração do país, que tornarão 2015 um dos piores anos da história brasileira. Para se ter uma ideia, essa política já custou à Petrobras mais de 40 bilhões de reais, o que deixa qualquer mensalão ou obra superfaturada dos estádios da Copa no chinelo. Aliás, se formos levar em consideração as CPIs, fraudes em licitações, corrupção, desvio de verbas e outras maracutaias que existem nessa empresa, o buraco em que a Petrobras está entrando é mais fundo que qualquer poço que ela sonhe em perfurar no pré-sal. Não é à toa que os papéis da companhia literalmente desabaram nos últimos anos. Quem tinha R$100 em ações da Petrobras no início de 2009, hoje estaria com cerca de apenas 80. E o governo faz isso porque ele sabe que se o preço da gasolina subir ao patamar que ele deveria estar, o efeito em cascata afetaria o preço de todos os produtos no Brasil. Ou seja, a inflação brasileira, que é altíssima e já ultrapassou inclusive o teto da meta estabelecida pelo Banco Central de novo, iria literalmente pra casa do caralho. Quer mais? Se fizermos uma comparação simples entre os impostos e margens de lucro praticados no Brasil e nos Estados Unidos, podemos ter uma ideia de qual deveria ser o verdadeiro valor do preço da gasolina brasileira. E aí, tá preparado? Então vamos lá. Nos Estados Unidos, o preço de 1 litro de gasolina é de aproximadamente R$ 2,15. Destes, 12% são referentes a impostos, 8% distribuição, 5% referente ao etanol adicionado, 14% de lucro da refinaria e finalmente temos que o custo do petróleo representa 61% do total. Já no Brasil, o preço de 1 litro de gasolina é de aproximadamente R$ 3. De acordo com a Petrobras, 35% desse valor são referentes aos impostos, 18% distribuição, 12% adição de etanol e 35% referente ao lucro da refinaria. Opa, mas espera aí.
como é possível a Petrobras adquirir o petróleo, refinar e ainda lucrar por apenas R$1,05, sendo nos Estados Unidos só o custo do petróleo é de cerca de R$1,31? Pois é, não existe mágica. Essa diferença tem que vir de algum lugar. Afinal, teoricamente, o Brasil não conseguiria adquirir um petróleo mais barato que os Estados Unidos. Portanto, reajustando-se esses valores, podemos assumir que a Petrobras, que possui o monopólio de refino no país, estaria tendo um prejuízo de cerca de 26 centavos por litro de gasolina produzido. E o preço da gasolina para o consumidor, sendo bastante otimista, já deveria estar em pelo menos R$3,26. Bu! Pois é, o governo está literalmente quebrando a maior empresa do país. Em apenas 5 anos, a Petrobras deixou de ser uma das 12 empresas mais valiosas do mundo para se tornar a empresa mais endividada do planeta. E adivinha quem vai pagar essa conta? Nós, brasileiros. Afinal, somos sócios compulsórios dessa merda. E para piorar, isso não acontece apenas com a Petrobras não, mas com todas as empresas públicas brasileiras. Governo, quer manter os preços baixos e maquiar sua incompetência? Que tal reduzir os impostos e deixar que o controle dessas empresas seja feito por profissionais competentes de verdade e não por indicação política? Mas acho que vocês não querem perder a oportunidade de ganhar dinheiro fácil e financiar campanhas com o nosso dinheiro, né? Não fode, porra! E aí, gostou? Acho que não, né? Mas se você achou essa informação importante, então clique em gostei, favorite, compartilhe essas informações em suas redes sociais. Isso é muito importante e ajuda bastante na divulgação. E não se esqueça, se você gosta do canal do Otário e quer ajudar a mantê-lo financeiramente, torne-se meu patrão. Além de ajudar, você estará concorrendo a sorteios e recompensas exclusivas. Confira o endereço aqui do lado. Outra maneira de contribuir com o canal é adquirindo as camisetas, bonecos e adesivos. Ah, e em 2015, independentemente de quem for o presidente do país, pode esperar por aumentos significativos no preço da gasolina. Caso contrário, o final do filme do Planeta dos Macacos, ao invés de ser assim, será assim. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you!